de dar essa palestra pra gente. O Hugo, ele é especialista em obesidade, emagrecimento, capacitado em nutrição e suplementação esportiva pela UGF. Então, aproveitem a oportunidade de ter contato com esse profissional, façam perguntas e aproveitem. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom, sou nutricionista, formado aqui também nessa faculdade. É muito bom retornar aqui com mais experiência, retribuir o que eu aprendi aqui e compartilhar com vocês o que eu tenho feito aí. O intuito aqui da palestra não é simplesmente eu vir aqui e ficar falando sobre o que eu estou fazendo, como que é a dieta pós-cirurgia, nada disso. Eu vim aqui mais para cativar e dar mais uma expectativa pós vocês terem formados, com o que vocês podem estar trabalhando. Então, lançar aí uma linha de trabalho para vocês também. Bom, vamos lá. O que é a obesidade? Então, a obesidade, para nós, é o acúmulo excessivo de gordura. Então, independente se o paciente está pesado e IMC acima de 35, IMC acima de 40, aquele paciente que tem IMC normal, ele também vai ter todas as comorbidades associadas ao excesso de gordura. Por isso que, ao trabalhar com obesidade ou o paciente pesado, a gente sempre vai pensar em composição corporal e não simplesmente no peso. É isso que a gente tem que mudar também do pensamento aí da maioria da população, que só foca a expectativa em peso. E não é isso, é mudança de hábito alimentar, mudança de hábito de vida e da composição corporal. Então, a gente sabe aí que a obesidade está sendo uma epidemia e grave problema de saúde pública e é a 6ª maior causa de morbidade mundialmente e a 2ª maior causa de morte evitável. Quais que são as doenças que mais matam no Brasil? Acidente vascular cerebral, hipertensão, infarto, câncer e diabetes. Tudo isso está relacionado com o quê? Fumo, alcoolismo, estresse, hábitos alimentares ruins e sedentarismo. E tudo isso aqui está relacionado ao quê? Obesidade, acúmulo excessivo de gordura. Então, a minha principal, mais do que sobre a obesidade, no âmbito mundial, mais de 1 bilhão de adultos e 10% das crianças apresentam excesso de peso ou obesidade, né? Como que está no Brasil? Em 2010, os levantamentos do Ministério da Saúde e do IBGE, eles divulgaram o quê? Que 46,6% dos adultos estão com excesso de peso e desses aqui, 14% já são obesos. O que a pesquisa da POF, lá, Orçamentos Familiares, também mostrou para a gente, de 2009? Um aumento contínuo do excesso de peso. 74 e 75, os homens, 18% dos homens nessa época apresentavam excesso de peso. Já nessa época de 2008 e 2009, 50% desses homens já estavam com excesso de peso. E a obesidade, como que foi o crescimento? De 2,8 para 12 nos homens e de 8 para 16 nas mulheres. Então, o que a gente tem observado aí sempre, tanto em estudo que a gente lê, pesquisa que é feita, que tanto a prevenção clínica, ali o trabalho do profissional na clínica, em prevenir, em utilizar estratégias para melhorar esse excesso de peso da pessoa, ou tanto as prevenções sociais aí, elas não estão respondendo satisfatoriamente às taxas de obesidade e morbidade. Então, a mensagem principal que eu trago aqui é para a gente trabalhar com a obesidade. Então, a gente olhar a obesidade não simplesmente com isso, paciente pesado, paciente com excesso de peso, mas sim como uma mina de ouro. Não só para emprego, financeiramente, mas também como gratificação profissional. É muito gostoso trabalhar com esse paciente, porque a maioria deles, como eu vou mostrar aqui, eles sempre foram gordinhos, nasceram gordinhos e permaneceram gordinhos ao longo da vida. Então, você contribuir para aquela pessoa, para a mudança da vida dela, é muito importante e muito gratificante. Não é, por exemplo, eu trabalho também com nutrição esportiva. Então, nutrição esportiva, chega lá uma pessoa e fala, eu gostaria de mudar o meu físico, queria ficar um pouquinho mais forte.
Você vai ali orientar a pessoa, ela vai seguir a sua prescrição e dali 3, 4 meses o físico dela já começa a ter alteração. Agora no obeso não é simplesmente passar uma dieta ou falar para ele come isso, come aquilo, faz isso, faz aquilo, porque são N fatores que vão levar o paciente a ser obeso. Então não é só obeso, não é simplesmente porque ele é preguiçoso, não faz atividade física porque não quer. Quem aqui pesando 150 quilos teria a mesma força de vontade de levantar, caminhar e fazer atividade física, sair do sofá, ir para a cozinha, sair do sofá, acho que eu vou correr agora à tarde, com 150 quilos. Fica muito mais difícil. Então essa pessoa não é preguiçosa. Ou pessoa que fica comendo em excesso. O cara é gordo porque ele come demais. Mas às vezes tem o quê? Os fatores genéticos. Tem vários fatores genéticos que levam a pessoa a comer mais. Por exemplo, uma alteração num gene que leva a pessoa a não ter sensibilidade à leptina, hormônio que sacia. Então aquele cara está o tempo inteiro com fome. Então ele não come em excesso porque ele é um comilão, porque ele é um guloso. Ele come em excesso porque ele tem uma alteração genética. Ou fatores psicológicos. Muito que eu vejo na minha prática clínica é a compulsão alimentar. Então a pessoa não consegue controlar a compulsão alimentar dela. Então eu falar para ela, não pode comer bolachinha. Não come bolachinha não, que não pode. Não toma refrigerante, porque refrigerante também não pode. Você vai fazer a dieta de 1.200 calorias tomando chazinho, tirando lactose e tirando glúten. Vai adiantar isso, alguma coisa para essa pessoa? Não. São os fatores psicológicos que também a gente vai ter que trabalhar com ele. Outros fatores psicológicos. Quem aqui nunca ficou triste e foi comer? Eu preciso encher minha cara de chocolate para ficar feliz. Comida é um prazer inesgotável, uma fonte de prazer inesgotável. Quanto mais a gente come, e se for açúcar, se for gordura, mais prazer a gente tem. Então, é uma coisa que vai... é como se fosse uma bola de neve. Uma coisa vai levando a outra. Então, não é simplesmente passar a dieta ou trabalhar com essa pessoa. Ele é gordo, então eu tenho que restringir a dieta dele, ele tem que fazer atividade física. Não. Outros fatores. O sedentarismo aí que eu falei. Pessoa com 30%, 40% de excesso de peso, ele já fica com mais dificuldades para andar, tem mais dores, lesões. Hábitos alimentares aí. Minha função, nutricionista. Então é aquilo que eu falei, não é simplesmente passar a dieta e falar, pronto, resolvi seu problema. Não. Eu acho que o nosso trabalho, o trabalho de nutricionista, o trabalho dos profissionais da área da saúde, não é simplesmente mandar, é você convencer. Você falar, você vai comer assim, você vai fracionar as suas refeições dessa maneira, por causa que o seu metabolismo vai funcionar melhor, porque dessa maneira você vai controlar a sua compulsão alimentar na hora que você chega em casa à noite. Você tem que comer legume, verdura e fruta, não porque é bonito ou porque vai ficar colorido o seu prato. Porque tem as vitaminas, as minerais, e aí explicando todas as funções dos nutrientes. Para quê? Dessa maneira você não vai simplesmente impor a sua ideia só porque você formou na USP e você é o bambambam no negócio, tem o paciente e você. Não, você vai estar convencendo a pessoa ela deve seguir aquilo ali, porque você é o profissional de saúde, você tem que promover a saúde para ela, mas de uma forma em que você convence, como se você estivesse vendendo alguma coisa para a pessoa. Eu segui. Beleza. Bom, eu vou continuar falando, não tem problema. Vocês se importam? Não? Tá. Então, é essa a mensagem principal. Que eu só como nutricionista, que a gente vai estar trabalhando com a pessoa obeso, só eu, sozinho, não vou conseguir fazer muita coisa. Nem o médico. A maioria dos médicos hoje estão dando muito valor para a equipe multiprofissional. Alguns ainda tratam hipertensão simplesmente com remédio para controlar a hipertensão. Toma esse remedinho que acabou o seu problema, pode ir para sua casa, você só tem hipertensão. E hoje a gente sabe que a hipertensão acontece o quê? É uma das grandes causas de morte hoje no Brasil. Então não é simplesmente tratar a hipertensão com o remedinho, é mudar
alguma coisa. Função do fisioterapeuta para nós aí com o paciente obeso. Quais são? Quem está no primeiro ano aí? O que vocês acham que a gente pode fazer com esse paciente? Trabalhar a lesão. Cara, o paciente obeso, há muito tempo, ele tem lesão de tornozelo, joelho, coluna. Então, não é simplesmente eu querer mandar para ele fazer atividade física. Ó, vamos num fisioterapeuta, ele vai te reabilitar, vai tratar as suas lesões para depois iniciar. Educador físico, com quem eu tenho muita briga aí, vamos falar assim. Por quê? Eu trabalho, motivo o paciente, peço para ele ir fazer atividade física, chega lá para fazer atividade física, o que acontece nas grandes academias? Ah, vai ali na esteira, ó. Um cara de 150 quilos ficar meia hora na esteira, quantos dias ele vai querer voltar para a academia? A primeira vez, na segunda vez ele tem dor, na terceira vez ele não volta mais. Aí volta lá no meu consultório, eu tenho, não é assim, vamos procurar outro lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, a gente precisa da força de todo mundo, para que assim a gente consiga mudar isso que está crescente aí no Brasil, né? Deixa eu lembrar onde que era o seguinte slide. Chegou. Dá pra ligar. Tudo bem? O pessoal querendo atrapalhar minha aula aí. Aqui, ó. Esse? Aqui, ó. Aqui, ó. Esfria, né? Obrigado. Obrigado. Se quiser ficar aí, a aula é legal. Pode ficar aí. O som tá ligado aí. Ah, beleza. Valeu. Sabe o microfone, a gente tem... Não, todo mundo testando, né? Vai explodir. Bom, é isso, ó. Psicólogo é quem vai tratar esses fatores psicológicos. Então, eu sozinho não vou conseguir trabalhar com aquela pessoa que tem N problemas pessoais ou de relações que são descontadas na comida. Então, preciso de um psicólogo para tratar isso também. Médico. O que os médicos vão fazer além da cirurgia? Eles vão contribuir para isso, ó, alterações metabólicas. Então, muitas das pessoas que têm excesso de peso, lá na infância elas já tiveram ou alguma alteração na glândula tireoide, que é um dos grandes fatores aí para ter excesso de peso, ou muitas pessoas não sabem, mas ovário policístico. O ovário policístico leva a pessoa a ter uma resistência à insulina, e isso a longo prazo leva a pessoa a acumular mais gordura. Às vezes a pessoa tem a resistência à insulina e não sabe. Dosa lá, a glicemia está sempre normal, mas já tem essa resistência à insulina. Então precisa de um tratamento medicamentoso, não é só dieta ou atividade física que vai resolver o problema dessa pessoa, tá? Bom, eu peguei um dado aqui de 2004 e 2007 dos pacientes atendidos com cirurgia bariátrica, das doenças que eles apresentavam. Olha lá, 26% já tinha artrose, depressão, 36% deles, dispneia aos esforços, distúrbios menstruais, hipertensão arterial, varizes. É só a cirurgia que vai resolver o problema desse paciente? Não, a gente vai precisar realmente da equipe multiprofissional aí. Então eu sei que já foi, anteriormente já foi dada uma aula de cirurgia bariátrica, mas eu trouxe e eu vou passar rápido essa parte. Só para a gente relembrar aí quem estava dormindo na aula anterior, né? Então, ela surgiu aí a cirurgia bariátrica como uma forma de controlar esse aumento da obesidade e também, principalmente, dos riscos das doenças que a obesidade causa, né? E é feita para aquele paciente que tem sucesso no tratamento clínico. Então, já tentou dieta, já tentou atividade física, já tentou medicamento, já teve várias tentativas sem sucesso. Então, a cirurgia é indicada para esses pacientes.
Então, paciente com IMC maior ou igual a 40, ou IMC de 35, que já tem alguma ou duas ou mais dessas doenças aqui. Então, eu trouxe uma figura para exemplificar aqui que seriam esses IMCs, só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui uma ressonância magnética da pessoa, olha a quantidade de gordura que ela tem no corpo, comparada com uma pessoa que tem uma quantidade de gordura normal, tá? O número de cirurgias no Brasil tem crescido bastante, né? Em 2003 era 16 mil, agora em 2010 já é 60 mil. Então é um mercado aí para quem vai formar, quer se especializar em alguma área, é um mercado que realmente está empregando e vai continuar empregando por muito tempo muita gente. E aí as técnicas. Nós temos as técnicas restritivas, que é onde vai diminuir o volume do estômago, que esse aqui não é uma cirurgia, mas também é um tratamento muito eficaz aí para o excesso de peso. Nós temos a banda, que é uma técnica restritiva que só vai restringir o volume que a pessoa consegue ingerir. E temos a gastropicatura, que é o quê? É só simplesmente uma cirurgia que vai reduzir o volume do estômago, sem mexer no intestino. E aí as duas técnicas de cirurgias mais utilizadas, a desabsortiva, que essa aqui é a que acomete mais o paciente nutricionalmente, a que ele vai ter mais deficiências nutricionais, como deficiência da vitamina B12, deficiência de cálcio, ferro, de proteína. É o que? Ele liga o intestino, a parte do intestino onde seria a absorção de proteína, carboidrato, gordura, retira toda essa parte e liga lá embaixo, quase chegando no intestino grosso. Qual que é a grande complicação dessa cirurgia? Eu fiz um estágio de 2, 3 meses aqui no ambulatório de cirurgia para ter uma base, como que era atendimento no SUS, porque hoje em dia eu só trabalho em clínica particular. E aí, a maioria dos pacientes de 10, 12 anos que fizeram essa cirurgia sempre me relataram aí exames bioquímicos alterados, então mostrando desnutrição nesses pacientes, gases e diarreia frequente, diariamente. Tinha mulher ou homem que falava, ó, eu tenho que dormir em outro quarto, meu esposo ou minha esposa me expulsou do quarto, eu não posso mais dormir lá. Ou eu vou ao banheiro 10 vezes ao dia. Então, é uma qualidade de vida, melhora muito os pacientes com glicemia de 500, 600, 700, mas tem todas essas complicações. E aqui a cirurgia mais utilizada, que é a cirurgia mista, onde eles vão restringir o estômago por um tamanho bem pequeno, coisa de 50 ml, é isso aqui que fica o tamanho do estômago da pessoa, e restringir grande parte da porção do estômago onde é produzido o hormônio de fome. E aqui eles só vão desviar 1,20 m do intestino da pessoa. Então ela é restritiva no estômago e desabsortiva no intestino. Mas como restringe só uma pequena parte, não tem tanta complicação assim na absorção das vitaminas. E uma coisa que eu tenho observado, isso aqui, essa técnica utilizada para desabsorver, tirar um pouco da absorção da pessoa, então se ela comer um pouco mais de carboidrato, um pouco mais de gordura, a absorção disso não vai acontecer. Isso acontece em 5, 6, 7 anos. O nosso organismo é muito adaptável a tudo. Então depois de um tempo, aquele paciente que não estava absorvendo as proteínas, os carboidratos, as gorduras, depois de um tempo o organismo, nessa parte do intestino onde não era feito, esse intestino começa a ser capacitado a absorver essas vitaminas. É o que a gente vê com paciente de síndrome do intestino curto, onde o intestino de 8 metros é reduzido para o intestino de 1 metro, 50 centímetros, e esse intestino que não era capacitado a absorver tudo, que é vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, acaba tendo essa capacidade. Então, o que é o negócio? Paciente que chega lá, eu vou fazer cirurgia, que a maioria das pessoas pensam nisso, eu vou fazer cirurgia para resolver meu problema, aí eu posso comer o que eu quiser. Quem já viu a técnica a propaganda do Lazaroto na TV, né? O meu paciente pode comer o que ele quiser, ele come, daí aparece um monte de gente comendo na churrascaria, um monte de gente comendo doce,
como se aquilo ali fosse a melhor coisa do mundo, né? O paciente que não mudou o hábito alimentar dele, independente se ele está magro ou depois ele vai engordar, ele está fazendo o que com a saúde dele? Não está contribuindo. Então a cirurgia é simplesmente para trazer saúde, para evitar que ou agrave aquelas doenças, diabetes, hipertensão, dislipidemia, ou não agrave ou melhore. Então, se ele não mudar o hábito alimentar dele, com certeza mais para frente vai voltar ou vai agravar mais as doenças que ele já tinha, né? Complicações aí que a gente vê, complicações que o nutricionista trabalha. Então, eu vou falar sobre as complicações, depois fica mais fácil para a gente falar da nossa parte de dietoterapia. Entupimento, então, pessoa entala. Paciente obeso, geralmente ele faz o quê? Come em 2, 3 minutos. Ele nem sentou, ele já comeu. Aí você fala, vixe, como que a gente vai melhorar a mastigação? Como que a gente vai contribuir para esse cara, ensinar essa pessoa a comer mais devagar? Então o paciente, ele realmente, a longo prazo, a gente vê que ele não aprende. Minha primeira paciente era uma paciente que tinha acabado de fazer cirurgia e até hoje, 2 a 3 vezes ao ano ela me liga. Hugo, eu vou morrer. Falei, de novo, Fabiana. Hugo, entalou. Eu juro que eu mastiguei. Eu juro que eu mastiguei. Onde você foi? Num churrasco. Onde você foi? Eu estava comendo em frente à TV. Aí eu juro que eu mastiguei. Mas sempre entalou. Aí tem a necessidade do quê? Muitas das vezes fazer endoscopia para tirar aquele pedaço de carne que ficou entalado ali naquele estômago desse tamanho. Tá? Então essa é uma grande complicação da cirurgia bariátrica. Fora o que? Deficiências de vitaminas, ferro, cálcio e zinco e dessa B12 naquela cirurgia totalmente desabsortiva que eu mostrei para vocês. E nessas deficiências aqui, a pessoa fica mais irritada, agitada, tem problemas de memória e até formigamento das extremidades. Outra complicação aí, para o resto da vida ela vai ter que tomar todos os dias um complexo vitamínico para contribuir para a absorção daquelas vitaminas e minerais. E essa aqui também, ó, síndrome de Dumping. Quem nunca ouviu falar, a pessoa, parece que eu já vi do meu lado a pessoa tendo uma síndrome de Dumping. Por que ocorre? Ocorre por causa daquele desvio ali do intestino, onde uma parte que não era capaz de absorver carboidrato, se a pessoa comer muito doce ou muita gordura, todo esse excesso de açúcar, esse excesso de gordura cai numa parte do intestino onde não está adaptado a absorver isso. E aí a pessoa vai ter o quê? Vai ter dor, fraqueza, tremor, sudorese, palidez. É como se ela tivesse com sintomas de pressão baixa. Parece que vai desmaiar, parece que ela vai realmente morrer. É muito ruim ver essa síndrome aqui. E essa síndrome também é muito habitual aparecer nesses pacientes. Aí eu trouxe aí dois estudos. Uma que é uma dissertação de mestrado de um amigo meu, que também é nutricionista, lá da Unicamp, e outra aqui que é a tese de conclusão de curso do Renato, apresentada aqui na faculdade. Eu escolhi esses dois porque foram feitos por nutricionistas, então tinham informações muito pertinentes a nós aqui. Intolerância alimentar. O Gabriel avaliou 27 pacientes após 12 anos de cirurgia. De 27 pacientes, 19 apresentavam intolerância alimentar, ou a carne, ou a arroz, aqui ó, ou a carne vermelha, ou principalmente vegetais folhosos. Aqui em Ribeirão eu sempre via intolerância a arroz e macarrão. O pessoal fica pro resto da vida sem conseguir comer mais arroz ou macarrão. E o grande causador disso é realmente a mastigação ou a evolução da dieta falha. Tem alguma falha na evolução da dieta. O Renato, o que ele encontrou? 45% dos 79 prontuários que ele avaliou, quase 45% tinha intolerância à carne. Então a carne, olha lá, o Renato viu aqui, ó, arroz. Carne, arroz e hortaliças são os alimentos que têm mais intolerância alimentar nos pacientes aí. Manifestações clínicas, vômitos, olha isso. Primeiro ano, 57% apresentavam vômitos. Depois, 4 anos depois da cirurgia, uma grande parte ainda continua apresentando os vômitos. O que é isso?
a pessoa ainda continua falhando na mastigação dela, continua mastigando errado, comendo em excesso ou comendo muito rápido, tá? Unha fraca e queda de cabelo, também, 4 anos, grande parte apresentava. O que é isso? A pessoa não está se preocupando com a qualidade da dieta que ela está ingerindo. Está faltando proteína, está faltando vitamina, está faltando mineral. Então não é só a cirurgia que está contribuindo para isso. A ingestão alimentar dela também está falha. Tá? O que o Gabriel mostrou lá também na pesquisa dele? Vômitos. Também 19%, já que eles apresentavam intolerância alimentar, eles estavam vomitando. Tá? E aí, olha lá, 70% dos pacientes dele apresentavam vômitos. E a síndrome de dumping. Ainda 12 anos depois da cirurgia, 60% dos pacientes apresentavam essa síndrome de dumping. Então, 12 anos depois, as pessoas ainda estão comendo em excesso ou açúcar ou excesso de gordura. Daí a gente se pergunta, pô, vale a pena mesmo fazer a cirurgia bariátrica? Olha tanta coisa que a pessoa passa, mesmo 4, 5, 12 anos depois da cirurgia. Eu acho que vale sim. Por quê? O que está faltando para nós é essa evolução da dieta, um critério, um protocolo melhor na evolução da dieta, onde a gente vai trabalhar mais a parte da mastigação, a parte das escolhas alimentares e também a adesão ao tratamento, que eu acho que é onde está mais falho mesmo, é a adesão ao tratamento. Vou mostrar aqui para vocês. Por que vale a pena? Porque a obesidade é uma doença progressiva. E se eu continuar obeso ou não mudando meu hábito, as doenças degenerativas irão agravar cada vez mais. E os riscos. Os riscos da cirurgia é muito baixo. Durante a cirurgia, pós-cirurgia é muito baixo. De 0,5% a 1%. E isso em relação às doenças associadas vale muito a pena. Tá? Então vamos lá, como que é a evolução da dieta? Como que foi iniciado e como que é hoje até no SUS? É a partir do protocolo de 2 autores, que eles consideram nas 4 primeiras semanas ou no primeiro mês, dieta líquida. Dieta líquida que a pessoa vai fazer o quê? Ingestão de 30 a 50 ml por hora de líquidos como Gatorade, água de coco, suco de fruta, café, leite, iogurte, tudo que for caldo de sopa, sopa liquidificada, suco de tomate, tudo que for líquido ele vai tomar nesse primeiro mês. E aí evoluindo gradativamente para dieta normal. Como que é feito aqui no HC? Primeiro mês de dieta líquida, segundo mês de dieta pastosa, então como se fosse um bebezinho aí de 6, 8 meses, onde a gente vai iniciar a papinha, sopa com uma consistência mais de creme, e aí já aumenta o fracionamento também, já não é de 1 em 1 hora, já se torna de 2 em 2 horas, até eu fazer o quê? ênfase nas orientações nutricionais quando a pessoa voltar a comer normal. Então esse autor aqui, ele fala evitar a ingestão com alimentos por causa do pequeno volume do estômago, fracionar mais a dieta, evitar líquidos calóricos e comer devagar. O outro protocolo desse autor, já em 2000, ele considera que essa dieta líquida deve ter no máximo 1000 calorias. E aí é onde, passada a evolução, na hora que ele começar, o paciente começar a comer, é onde vai trabalhar a mastigação, a orientação para os alimentos mais nutritivos, fontes de ferro, vitaminas e cálcio, que são os minerais, as vitaminas que têm a menor absorção. E sempre o quê? Um aconselhamento nutricional para que periódico aí, para monitorização da perda de peso ou manutenção de peso e para sempre estar observando as deficiências vitamínicas, aí, as carências nutricionais. Como que eu faço, como que eu tenho feito na clínica particular? Na clínica particular, a gente tem a possibilidade de ver o paciente com maior frequência. Então, aqui no SUS, geralmente o paciente já sai do hospital com orientação nutricional e volta depois de um mês. Aí nesse mês ele já sai com a prescrição ali da dieta líquida. Na clínica não, primeiro mês eu peço para o paciente estar voltando uma vez por semana. O que eu aprendi aí com os médicos que eu trabalho?
Ele sempre me falava, Hugo, se for acontecer alguma coisa, como fístula, algum problema com a cirurgia, vai acontecer até o 14º dia, 15º dia de cirurgia. Depois você pode dar até pedra para esse cara comer, porque esse cara já pode comer. Isso eu aprendi com os médicos que fizeram residência com o Garrido. Garrido foi o médico que trouxe a cirurgia bariátrica para o Brasil. Então, lá eles já têm uma grande experiência aí. E aí, como que é que eu estou fazendo? Primeira semana, então, para evitar essas complicações, a gente faz aquela dieta líquida restrita. Restrita em quê? Leite e iogurte, alimentos proteicos, que ficariam mais tempo no estômago. Então, eu só considero alimentos que têm rápido esvaziamento gástrico, que nem vão ficar no estômago muito tempo. A orientação que eu falo é de 30 a 50 ml a cada 30 a 40 minutos. Para a gente ter uma ideia, 30 ml é meio copinho de café. Então a pessoa fica com um monte de copinho de café do lado dela e fica lá, com 30 copinhos de café a cada meia hora. Fora a ingestão de água. E nessa fase eu também, como a gente não quer alimentos proteicos que fiquem muito tempo no estômago, eu já utilizo um suplemento, que é o whey protein hidrolisado, que ele tem rápida absorção, então ele não vai ficar muito tempo no estômago, para considerar a ingestão proteica já nessa primeira semana, para evitar a perda expressiva de massa muscular, tá? E aí também nessa semana eu coloco uma gelatininha diet para quê? Para a pessoa já ir aprendendo a mastigar, já ir aprendendo a ingerir os líquidos mais devagar. Então, na primeira e na segunda fase que eu já vou falar, é onde a gente trabalha mais o quê? A orientação nutricional a partir do quê? Não é simplesmente eu passar a dieta, você vai tomar isso de tal e tal hora. Não, a minha função principal como nutricionista é estimular essa pessoa a aprender a mastigar e a observar qual quantidade de alimento que ela tem que ingerir. Então eu não preciso falar para ela, você vai ingerir 30 ml. Não, você vai ingerir devagar esses 30 ml. Se você viu que 20 ml saciou, para. Porque senão, vamos falar, você vai comer 2 colheres de sopa disso, 2 colheres de sopa daquilo. Mas espera aí, nesse momento era necessário comer 2? É aqui onde eu trabalho toda essa orientação nutricional, para a pessoa ter essa capacidade de saber quanto que é a quantidade de alimento que ela tem que ingerir para saciar a fome dela e não a gula. E nessas duas fases a gente já trabalha principalmente isso. Ela já tentar diferenciar fome de vontade de comer. E aí a gente já inicia com as orientações sobre a necessidade do fracionamento e como ela vai fazer as escolhas alimentares mais saudáveis. Segunda fase, então a segunda semana, o que é? É dieta líquida geral, é onde nós vamos incluir uma sopa mais creme, tipo papinha de nenê, leite, iogurte, os alimentos proteicos, e nós vamos colocar menos sofrimento para essa pessoa. Ela não vai ter que ficar bebendo líquidos de meia hora, de 1 em 1 hora. Já dá para ela colocar líquidos de 2 em 2 horas. Então fazendo aí de 8 a 10 refeições por dia. Fora a ingestão de líquidos, água. Terceira fase, então com 15 dias de cirurgia, passada aquela fase crítica lá dos 15 primeiros dias, que se houver alguma complicação, vai aparecer nesses primeiros dias. É onde eu coloco o quê? Alimentos mais sólidos, os carboidratos. A gente já vai trabalhar toda essa parte com o paciente. O que é proteína, o que é carboidrato, o que é cálcio, o que são as vitaminas, os minerais, a importância desses nutrientes. E aí, a gente coloca o quê? Legumes cozidos ou purezinho, frutas amolecidas, carne desfiadas ou moídas, queijo Minas fresco, mingau de aveia, pão francês, aveia, granola. E aí a gente reforça o quê? Já que a gente vai iniciar a mastigar mais ainda alimentos mais sólidos, você precisa se atentar a comer devagar e ao volume que você está comendo, para evitar lá na frente ter aquelas complicações que eu acabei de mostrar. Então eu peço sempre para quê? Para a pessoa comer com um talher de sobremesa, porque assim o volume que ela põe na boca é menor. E aí ela vai começar a trabalhar mais essa mastigação. E aí a gente onde vai pedir para quê? Uma variedade de cores. Por que o prato de nutricionista é sempre variado e colorido? Porque quanto maior a variedade de cores que a gente tem,
maior é a variedade de vitaminas e minerais. Então essa é a necessidade disso aí. 21 dias de cirurgia, o que a gente já faz? A pessoa já está comendo quase que normal. É onde a pessoa vai somente evitar o quê? Vegetais crus ou cozidos. Pelos 15 dias lá, que eu falei que o pessoal já pode comer até pedra, já daria pra gente fazer isso. Por que você não faz isso com 15 dias então? Porque o cara não aprendeu a mastigar. E se ele não aprendeu a mastigar, com 15 dias ele já quiser comer salada, porque mesmo o paciente que não come salada habitualmente, ele pede salada essa hora, tem um desejo enorme pelos alimentos que ele não tinha antes, ele não está adaptado ou treinado aí para mastigar direito. E se a gente colocar isso antes, ele já vai começar a vomitar. E aí tem que voltar na dieta líquida de novo. Gera todo um sofrimento para esse paciente. E aí é um cardápio o quê? Já considerando o fracionamento de 3 em 3 horas, né? Café da manhã, olha os volumes que essa pessoa, que é prescrito para essa pessoa. Meia fatia de pão integral, 100 ml de leite batido com fruta. Lanchinho da manhã, meia fruta, 1 colher de arroz, 1 colher de feijão, 1 colher de legumes e meio filezinho. É uma dieta totalmente hipocalórica aí. Então, se não tiver uma variedade grande, a ingestão de vitaminas e minerais pelo menor volume vai ser muito deficiente. E é por isso que tem todas aquelas deficiências. Não só vitaminas, como proteínas. Tá? Agora a gente tenta o quê? Colocar proteína em todas as refeições. Para a absorção dela estar aí acontecendo o dia todo. Tá? E mesmo assim, esse volume parece pequeno, isso aqui para o paciente bariátrico nessa semana é muito. Por isso que a gente já trabalha o quê? Coma o suficiente e não o prescrito, tá? Para evitar as complicações daqui para frente. E aí a dieta normal, o que a gente faz? 1 mês de cirurgia já é onde o quê? Eu vou explicar todo o funcionamento do metabolismo. Por que ele tem que comer de 3 em 3 horas? Por que ele tem que comer aquilo ali, fazer aquelas escolhas? Não só para ele emagrecer, mas também para o resto da vida dele, ele não ter mais nenhuma complicação da cirurgia. Então a cirurgia realmente ser um sucesso e não trazer mais chateação ou mais doença lá na frente. Tá? Então a gente faz o que nessa hora? Nessa hora é onde o paciente está voltando a trabalhar, voltando a fazer atividade física, é onde o paciente está voltando à vida dele. E é onde a gente vai trabalhar o quê? Com a rotina. Reestruturar toda a rotina dele com relação a um plano alimentar, que é onde a gente vai tentar montar uma dieta que atenda às principais necessidades nutricionais e vamos para aqueles pacientes que têm problemas de dislipidemia, alteração em colesterol, triglicéridos, a gente já vai tentar reduzir isso ao máximo. E aí ensinar ele a fazer escolhas alimentares e posteriormente 2, 3, 4 meses de cirurgia, se a gente não estiver observando nenhuma perda de gordura e nenhuma perda de peso expressiva, é onde a gente vai manipular a dieta. Então dá para a gente manipular quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, quantidade de lipídio, e dependendo aí das necessidades dele e também da atividade física dele. Tá? O que a gente tem observado também pós-cirurgia bariátrica? Ali, que o Gabriel, o principal objetivo do estudo dele era esse, observar manutenção ou reganho de peso pós-cirurgia bariátrica a longo prazo. Então, a gente sabe que a finalidade da cirurgia é isso que eu estou falando para vocês, é melhorar a qualidade de vida e aumentar o tempo de vida da pessoa obesa. E não é simplesmente o que a gente vê, muita gente falando, já que eu estou gordo mesmo, eu vou engordar para daí eu faço cirurgia e resolvo o meu problema. Não, só está arrumando mais um, né? Então não é simplesmente estético. E o que tem sido relatado aí na literatura? Que para o sucesso duradouro da cirurgia é necessário acompanhamento nutricional para o resto da vida. E o retorno com o cirurgião e equipe profissional é onde eles vão reavaliar todos os exames laboratoriais para ver se há necessidade de mudança tanto da dieta quanto dos suplementos ingeridos. O que foi preconizado na literatura como protocolo de atendimento? Como deve ser o acompanhamento nutricional? No primeiro ano, mensal. Então eu calculei aqui 12 encontros no primeiro ano. Durante a fase de manutenção, então após esse ano,
é indicado o quê? Consultas semestrais. Então, eu calculei aqui. Então, após 5 anos, com 8 consultas aqui nos 4 anos, mais 12 aqui, dariam 20 encontros que são necessários para esse paciente. 10 anos que eu fiz ali para correlacionar com o estudo do Gabriel, seriam necessários aí 25 encontros. Por quê? A gente sabe que a orientação nutricional e o acompanhamento da equipe é indispensável para quê? Para uma ingestão alimentar adequada, para a perda ou manutenção de peso e do estado nutricional desse paciente. O que o Gabriel mostrou para a gente aí? 11, 12 anos. Retornos com a equipe multiprofissional. 16. 11 anos, o cara teria que voltar lá no serviço 26 vezes. E eles voltaram 16 vezes. Quem garante que essas 16 vezes não foi no primeiro e no segundo ano? Porque no primeiro ano é onde ele tem as maiores dificuldades para se adaptar. Então, talvez ele tenha voltado uma vez por mês. E nos 11 anos? 16 vezes. Então, não é só falha nos protocolos utilizados. Há falha também na adesão ao tratamento. Por isso que a gente tem observado tanta complicação por conta da cirurgia. Outro dado do Gabriel aí, ó, que ele já mostra, depois de 12 anos, onde a pessoa fez cirurgia com 140 quilos, a média o peso mínimo que eles atingiram foi de 80 quilos, e depois de 11 anos, eles já tinham reganhado quanto? 18 quilos. Então, olha lá, eles já estavam de novo aí reganhando peso. O que isso demonstra? Que a gente está com falha nesse processo, tá? E aí o IMC deles volta a elevar também, né? Dados do Renato aí, evolução do peso. Operaram com 140 quilos, tiveram a perda de peso aí, mantiveram o peso e então, com 4 anos já apresentam um reganho de peso. Taxa no nível de colesterol desses pacientes era elevada, mas não acima do recomendado. Começou a cair, estabilizou e já começou a subir de novo. Triglicérides caiu bastante, já está começando a subir. LDL, colesterol ruim, caiu bastante, já começou a aumentar. HDL, colesterol bom, subiu, desceu. A gente não sabe como que está agora com 5, 6, 7, 8, 10 anos. Mas só nessa evolução aqui, não dá para a gente afirmar, mas já dá para a gente ter uma ideia. O que isso significa? Colesterol ruim aumentando e colesterol bom decaindo. Falta de dieta de boa qualidade adequada e falta de atividade física, né? E aí, a gente o quê? Tem outro dado do Gabriel. Falta de atividade física, né? Que aí a gente pergunta, pô, esse paciente aí, ele perdeu bastante peso, com certeza ele arrumou um emprego melhor, ele está conseguindo se locomover mais, ele está tendo uma atividade diária aí maior, ele está mais sobrecarregado com relação à profissão dele. Aí você fala, então ele não tem tempo de fazer atividade física, deve ser isso. E aí o Gabriel pegou esses pacientes aí como? Perguntou para todo mundo, dos 27 que ele questionou lá depois de 11 anos, quantos estavam fazendo atividade física? Não, dos 24, 7. 17 ou 70% deles não estavam. Dos 27, 19 não estavam fazendo atividade física. Então 70% dos pacientes não estavam fazendo atividade física. Você fala, então esse pessoal não está tendo tempo de fazer atividade física. Aí o dado lá, tempo que eles assistem TV, 3 horas por dia. Então não tem tempo de fazer atividade física, mas tem tempo de ficar 3 horas por dia assistindo a novela, né? Então, e desses que faziam atividade física, os 30% que faziam atividade física, era uma atividade física como? 90 minutos por semana, que dá o quê? 30 minutos 3 vezes na semana. É satisfatório isso? Para o controle de um paciente que já teve todo esse histórico, eu acho que não, né? O que a gente tem visto aí? O que tem ocorrido com relação às atitudes do Ministério da Saúde? Acabou de ser lançado, ó, 19 de março de 2013.
definindo as diretrizes da prevenção e tratamento do sobrepeso e da obesidade, sendo prioridade na rede de atenção à saúde, aonde eles querem articulação de ações intersetoriais para a promoção de saúde, aonde eles querem profissionais mais especializados aí, uma equipe que tenha essa assistência terapêutica multiprofissional. É aí onde eu estou falando para vocês. Se vocês realmente se atentarem para isso, a obesidade tem crescido, e se vocês viram que gostem de trabalhar com paciente obeso, se especializa, porque é um mercado muito bom. E aí a gente pergunta, beleza, mas por que com tudo isso, com novas diretrizes, não está acontecendo a evolução aí, o trabalho com a obesidade não está sendo eficaz? Tem um monte de política de promoção de saúde. Tem um monte de profissional de saúde cada vez mais especialista. Um monte de política de promoção de saúde na escola também. Então, proibição de venda de tranqueirinha na cantina, todo núcleo de... Vocês vão passar pelo núcleo de saúde da família. Lá também vocês vão ver o trabalho dos nutricionistas, tentando promover um hábito alimentar melhor. E por que isso não acontece? Porque essa briga é muito forte com quem? Com a qualidade dos produtos que é oferecido para a gente hoje em dia. Quem aqui come uma fruta e toma um iogurte no meio da manhã? Ou come simplesmente uma barrinha de cereal? Ou, que eu vi aqui, o pessoal comendo bolachinha, né? Quem aqui não tem miojo em casa? E eu não tenho, nem entra miojo na minha casa. Mas quem aqui não faz, não deu tempo, eu comi um miojo, né? Então, é uma coisa que é uma briga muito forte contra isso. Fora isso, é uma briga da mídia e do marketing, contra a mídia e contra o marketing. Senta em frente à TV, vê das propagandas que aparecem lá nos comerciais, quantos são de alimentos e quantos são de alimentos saudáveis. Maçãzinha da Turma da Mônica, já vem lavada, já vem no saquinho pré-lavada. Quantas vezes vocês viram essa propaganda na TV? Hoje de manhã eu vi uma propaganda na TV falando o quê? Lanchinho saudável. Parece um cara com um lanchinho desse que coloca em micro-ondas, que ele falando com a voz fininha assim. Acabou de lançar essa propaganda. É um ótimo lanche da manhã. É um ótimo café da manhã. Um negócio assim. Essa tranqueirinha aí, rica em sódio, gordura e carboidrato simples. Então, deixa... O que meu filho faz? O que eu coloco no leite pro meu filho? Nescau. Nescau é o quê? Puro açúcar. Então é uma coisa que se a gente quer trabalhar com obesidade, se a gente quer pensar na cirurgia bariátrica, tem que ser uma mudança desde lá de baixo. Não é simplesmente a gente querer ficar aqui, coma fruta, legume e verdura. Fracione sua dieta, você tá gordo porque você quer. Tem um monte de coisa aí, tem um monte de pessoal especialista. Tem tal médico em tal lugar que dá um remedinho que pronto, resolve o seu problema, te emagrece muito rápido. Não é uma coisa que está sendo eficaz, né? Aí eu trouxe aqui, quem não assistiu, assista. Um documentário muito legal. Tá no YouTube já, é de graça. Demora 1 hora, mas é 1 hora que também vai fazer vocês ficarem pensando nisso e realmente refletirem sobre esse problema que está vindo aí. Então põe lá no YouTube, Muito Além do Peso, e vê o que eu vi nesse documentário que é muito legal. 56% dos bebês, antes do 1º ano de vida, já tomam refrigerante. A mãe já põe refrigerante, uma coisa que é água e açúcar, na mamadeira. E outro dado aí, de um estudo inglês, eu acho. De 5 crianças que são obesas, 4 ficarão obesas quando adultas. Então, é uma doença crescente que precisa de profissionais especialistas, mas também precisa do quê? Uma briga que a gente ganhe contra isso. Tá? Era a mensagem que eu queria deixar para vocês aí. Porque só a evolução da dieta eu achei que era muito válido. Queria despertar um interesse maior em vocês. Se alguém tiver alguma dúvida...